Oi, gente. Vamos ver se a gente consegue agora começar. Eu vou mandar uma solicitação para a Grazi. A gente estava tentando fazer uma transmissão lá pela página dela, mas está dando uma travada. Eu acho que se a gente testar aqui e travar, a gente tenta em um outro momento, quando a conexão de todo mundo tiver legal, tá bom? Boa noite, bem-vindos a todos. Vamos ver se a gente consegue transmitir por aqui. Não travar, a gente prossegue. Se travar, a gente remarca, tá bom? Às vezes funciona e às vezes não, vai entender. Oi, Você me escuta? escuto. Ok. Será? Vamos torcer? Vamos respirar? Vamos começar respirando? Quem já me conhece sabe que respirando resolve tudo. Vamos tentar aguardar mais uns Agora minutinhos foi. para ver se não vai travar. Vou... Ok. Pessoal, boa noite. A gente vai tentar fazer uma transmissão aqui pela minha página. Se der certo, perfeito. Se não der, a gente tenta de novo, né? Em outro momento. De repente a gente. Oi, Marcel, boa noite. De repente a Sim. gente tenta remarcar. Né? Eu faço live geralmente nas segundas, então a minha live terminando segunda, a gente pode emendar na tua página, se for o caso. Tá bom? Segunda é um dia bem tranquilo. Todo mundo vê a Grazi? Ok, Marcel, obrigada. Oi, Nádia, tudo bem? Gente, boa Oi. noite. Me escuta bem, Grazi? Podemos tentar? Eu vou só me apresentar de novo para quem está aqui pela tua página. A Grazi me convidou para falar um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre como o Tantra vai servir como ferramenta de autoconhecimento para mulheres. Ela tem uma página dedicada a falar um pouquinho, né, para o universo feminino. Hum, Será que vai travar, Grazi? Ok. Eu estou falando um pouquinho de mim, da nossa tentativa anterior de falar e do seu convite sim. para eu falar um pouquinho na sua página, mas a gente ainda está com umas dificuldades de comunicação, né? Para quem está aqui e já me conhece, A Cris seja sabe um pouquinho do a meu minha internet. trabalho. Eu vou deixar a Grazi se apresentar para vocês, porque partiu dela esse convite para a gente falar um pouquinho do Tantra como ferramenta de autoconhecimento. Vou deixar ela falar para vocês qual foi a ideia dela. Oi, gente, Grazi Pacheco, eu sou coach de autoconhecimento. E eu sempre estou buscando pessoas, outros profissionais que façam outros tipos de terapias, que tenham outros tipos de ferramentas para que o meu público e eu também conheça outras formas, outros caminhos de se conhecer melhor e de alcançar os seus objetivos. E aí, o pouco que eu conheço do Tantra, eu já sei que ele pode ser uma lindíssima ferramenta de autoconhecimento. Então eu chamei a Vivian lá no meu perfil para a gente conversar ideias novas a quem me segue por lá. Então eu fiz convite, ela lindamente aceitou, super solícita. E aí tivemos um pouco assim dos percalços, mas estamos aqui e agora tá fluindo. Ah, meu bom Deus, tá tudo certo. Bem, pessoal, se travar, para mim deu uma cortada, mas se travar, vocês sinalizem. Grazi, depois a gente passa esse vídeo para tua página, você deixa salva lá também para a galera lá não ficar perdida, né? Para quem não me conhece, vou me apresentar novamente, rapidamente. Meu nome é Vivian, trabalho com desenvolvimento sensorial através das ferramentas do Tantra. Trabalho com homens e Sim, mulheres que queiram melhorar
né, o seu autoconhecimento, a sua percepção corporal. Isso indiretamente já te ajuda na sua vida sexual, ajuda nas disfunções sexuais, né, essa busca eterna por autoconhecimento e por se compreender melhor como indivíduo. O Tantra serve um pouco como ferramenta para destravar essa sexualidade que foi bastante distorcida, né, na nossa criação. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Eu sou terapeuta no Rio, atendo homens e mulheres de todas as idades. Tenho como objetivo ajudar realmente nesse desenvolvimento, nessa reeducação sexual. E assim, achei incrível esse convite, porque falar para mulheres é sempre muito mais prazeroso, né? Porque a gente foi tão tolhida, tão travada nas nossas questões, né? Sempre foi tudo tão feio, tão difícil, tão complexo, que ter a oportunidade de alcançar mulheres e poder proporcionar um pouquinho mais do amplo conhecimento e do amplo acolhimento que o Tantra nos fornece é maravilhoso. Eu fico extremamente agradecida pelo convite, viu? Pela confiança de abrir teu Imagina. espaço para falar um pouco sobre isso. Sim, eu Adorei. fico super feliz. Fico super Que feliz. bom. Que bom. Bem, falando um pouquinho começando, né, um pouco sobre autoconhecimento, eu já mencionei, né, sobre essas questões, nossa dificuldade de olhar para o corpo e compreender o corpo como fonte de prazer também, né? Para a gente sempre foi feio, para a gente sempre foi mais complicado. Pais e mães não tiveram essa abertura para falar sobre sexualidade, e aí em vários âmbitos, né? Desde como você olhar e tocar o teu corpo e até como entendê-lo como ferramenta de bem-estar, né? A sexualidade nada mais é do que uma ferramenta de bem-estar para a gente. Então, o Tantra ajuda, as nossas sessões, elas têm finalidade terapêutica, não é um ambiente sexualizado, a gente não trabalha com erotismo. A busca é sempre fazer com que aquele indivíduo perceba as respostas corporais, né, a resposta sexual, o ciclo dessa resposta sexual no ambiente meditativo, onde ele está somente focado no próprio corpo. Entende? Então, Entendi. pessoas que têm o interesse e que buscam a terapia tântrica com a finalidade mais erótica acabam se decepcionando um pouco. Porque a gente tira do É, indivíduo tudo que é não, erótico. porque assim, eu já vi em algum programa, alguma coisa assim, né, falando sobre o Tantra. E aí tinha, assim, uns vídeos, né, de uma mulher, tipo, pelada. E aí tinha um cara por trás e abraçava ela e fazia umas massagens, assim, mas assim, super apelativo. E aí eu fiquei pensando, gente, será que isso é Tantra? Será que é? Sabe? Eu fiquei com aquilo assim, mas aí depois, estudando um pouquinho, assim, só um pouquinho mais, eu vi que talvez aquilo estaria meio que distorcido. E aí eu queria te perguntar, porque tem muita gente que vê o Tantra como, uma putaria, né? Desculpa o Gente, vou termo, ter mas 1000 orgasmos. assim que tipo assim, vou lá e vou ter assim, nossa, vou ficar com as pernas bambas de tanto orgasmo, uma coisa do tipo. Então, como eu sei que a maioria das pessoas tem essa visão deturpada, foi um dos motivos que eu quis te trazer também, né, para falar como que Sim. é uma sessão de tantra. Funciona como? Bem, eu tenho alguns interagentes aqui. Quem quiser pode se expressar sem ficar com vergonha. Mas você não vai ser abusado sexualmente numa sessão de terapia tântrica, se é isso que você busca. Então, assim, toda sessão é feita de acordo com a necessidade de cada um. As sessões, elas são individualizadas. Eu posso nunca ter me masturbado na minha vida, não conhecer o meu corpo, e a sessão vai ser direcionada para te apresentar teu corpo. Amiga, você já se viu? Você já se enxergou? Vamos conhecer o corpo e essa ferramenta, porque o nosso corpo é uma ferramenta incrível. O que a gente conhece de sexo
de Sim, percepção de prazer, gente, é é 10% muito do que você básico. pode ter. É É muito básico. muito pouco. Primeiro que o nosso sexo ele tá todo na cabeça. A gente pouquíssimas vezes joga essa percepção para o corpo. E o que a gente faz nessas sessões é tirar a tua cabeça de jogo. Então, por que o estado Gente, meditativo? Não, é uma missão muito difícil, gente. Não é fácil. Quem já foi atendido por mim aí pode se expressar. Não é fácil. Primeiro que no sexo a gente olha, a gente toca, a gente interage. Numa sessão de tantra não tem isso. Não fico nua, pessoas, para decepção de todo mundo. Não, você não fica nu numa sessão. Então, a pessoa que está sendo tocada por mim não vê. Ela está nua, inteiramente nua, mas ela não vê, ela não me toca, ela não toca em nada na realidade, e ela tem os pensamentos dela direcionados para a respiração. Então, essa respiração induz você entrar num estado teta, meditativo. Hora e você não sabe se você dormiu ou se você está acordado, mas o seu corpo está uhum. respondendo a todo o estímulo de prazer que está sendo dado, gerado nele. E fora que tem um lance de entrega também, né? De se É entregar, dificílimo, de se sim, colocar disponível, né? Porque senão você se para si trava muito às mesmo, vezes, né? sim. Há várias barreiras assim pessoais. Primeiro que a gente tira todos os elementos que o outro conhece como erótico e sexual, sensual. Não tem isso. Uhum. Se eu funciono só com isso, já vai ser difícil para mim. Segundo, que eu tenho a missão de controlar os meus pensamentos e não pensar em cenas eróticas, porque eu posso não estar olhando, mas posso estar pensando no erotismo. Verdade. Só que a missão da sessão é fazer com que você foque a tua atenção na respiração, que não é uma respiração que você faça todo dia, a gente respira pela boca. Então você Uhum. imagina tirar o seu nariz de jogo e só respirar pela boca. Você imagina puxar assim, ó, sabe aquela puxada de ar como se você fosse mergulhar, que a gente faz Uhum. geralmente, dar uma puxada bem grande e soltar com suavidade. É uma missão difícil. Não é simples, ah, Vivi, eu não consegui pensar o tempo inteiro na respiração na primeira sessão. Ok, não tem Tudo bem, problema. né? Mas Uhum. qual é a intenção? É doutrinar o seu cérebro, a sua mente, de sair do foco erótico e deixar com que seu corpo perceba o estímulo. Muitas de nós, mulheres, começamos o sexo sem que o corpo responda aos estímulos iniciais da excitação. Por isso que a gente Verdade. precisa de lubrificação externa, por isso que a gente sente dor no início do sexo, porque o teu corpo ainda não respondeu sexualmente, não houve uma alteração fisiológica no corpo que O permitiu aquele suficiente, sexo né? ser prazeroso. Então, o que a gente faz com essa pessoa é botar ela a ponto de observar o próprio corpo. E aí a pessoa percebe o estado sensual, né, de sentir De aquela sensação. resposta sexual, né, do estímulo, que é uma resposta reflexa. Você tem duas maneiras de ficar excitado. Ou você pensa uma fantasia, uma cena erótica, de modo psicogênico, ou você sente o reflexo do estímulo no corpo. Essas são as maneiras. Se a gente está habituado Uhum. a só sentir pensando, erotizando, a gente tira um pouco essa sensação do corpo. E dentro da sessão tântrica, o objetivo é você se entregar para as sensações do teu corpo, é observar ele. Então, embora haja uma intimidade, não é uma sessão tão íntima assim, porque é necessário que você se entregue e confie no processo terapêutico, mas acima de tudo, que você mergulhe em você. Porque eu, de verdade, não tenho nada a ver com o teu prazer. Ele é só seu. Entende? É, o que o Erickson Sim. está falando é exatamente isso. Se você ficar fantasiando, você não vai sair daquilo que você conhece, do teu cotidiano. E aí é ruim para você e é ruim para mim. Não tem nada que me deixe mais triste do que fazer a sessão com uma pessoa e eu perceber que aquele corpo não está tendo resposta nenhuma.
porque o Sim. erotizado tá todo na mente. O corpo não responde, gente. Falando de homens que estão aqui, é um pênis ereto com uma pessoa dormindo. É isso. E o corpo é muito mais que isso. A resposta que a gente tem sexualmente, quando estimulado, são espasmos corporais, né? Impulsos elétricos no corpo que geram o que a gente conhece de orgasmo. E quando Impulsos você está só elétricos, na né? tua cabeça, quem está só na cabeça não tem orgasmo, não desenvolve isso. Por isso que Verdade. é muito comum nós mulheres entrarmos numa relação sexual com aquela ansiedade de ter um orgasmo e ele nunca vir. Porque tá só na minha cabeça, não joguei no corpo a sensação. Então, a Eu. terapia Fala, pode fala. falar. Não, eu não sei aonde eu li, né, que tinha um cara que é assim, né? Ele não quisesse né? E, tipo, ele ficar super excitado. Ereto. E aí, o psicólogo dele foi e falou assim: um pênis. Esquece que Sim, você tem um pênis. Pô, aí eu falei assim, cara, realmente, se você for parar pra pensar, não é pensando. exatamente. Sim. É sentindo, gente. É Nós homens somos sentindo. criados para os provedores, atitudes. É, É complicado, sim, Marcel. Não é uma missão fácil. Por isso, é um trabalho de reeducação. Entende? É reeducar, derrubar tudo que você conhece, que é erótico, que é sexual hoje, que prejudica a tua sensação, a tua percepção corporal e aprender de novo. Então não é incomum você chegar a uma idade mais avançada com vício em pornografia e não ter mais uma ereção. Porque, gente, a pornografia, o açúcar, a adrenalina é sempre um impulso de estímulo para o cérebro. Então, se eu hoje só funciono uhum, bem com uma adrenalina X, eu vou precisar sempre de um estímulo maior para ser mais prazeroso para mim. No sexo é a mesma coisa. É igual comer açúcar. Você come açúcar, deu aquela onda legal agora, acalmou, daqui a meia hora você precisa de novo. Porque o seu de mais cérebro vai açúcar, precisar de verdade. novo de um novo estímulo. E não é muito difícil você ver casais que precisam sempre de um erotismo muito grande para estar com a chama sexual acesa. Acesa. Porque a gente está só na cabeça. Não precisa disso, gente. Se eu falar para você, olha, você vai ter muitos orgasmos só respirando, sem ninguém botar a mão no seu corpo. Tu vai acreditar? Não, porque eu não conheço isso. Eu só tenho orgasmo se eu tiver muitos estímulos visuais, sensoriais, fantasiosos na minha cabeça. Mas não precisa disso. Eu quero E fazer aqui Vivian, ainda. Eu ainda quero ter a ah, não, oportunidade. Eu estou pleiteando isso de mostrar como funciona uma sessão de sensitive só, que já é suficiente para você ter muitos orgasmos ao vivo aqui no Insta. Ainda não agendei a data certa. Para quem não sabe, eu sou me casada, o avisa marido, vou avisar. Meu para marido eu também divulgar. tem formação terapêutica e tem um corpo bastante desenvolvido, né, nessa percepção corporal. Então, eu quero fazer uma live aqui mostrando esse ambiente para a pessoa compreender que não precisa botar a mão nela para se ter muito prazer. Precisa de consciência corporal, de domínio corporal, de percepção de que eu não sou só um peru, nem peito e bunda. Entende? Sair do genital, largar essa necessidade de satisfação do genital. Não que ele não seja importante, ele é óbvio que é. Exatamente. Mas o corpo é enorme, o genital tem 20 centímetros. O que deve ser mais interessante? Travou para mim de novo, mas mande perguntas aí. Grazi, como tá para você? Tá me ouvindo? Sim, às vezes trava, mas aí segue que... É só a gente fingir que Aí, não viu.
Aí, Vivian, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Fala-se muito sobre orgasmo, etc. Na sua visão, qual é o papel do orgasmo? Que a gente não precisa, ou se precisa, não sei, disso. Bem, gente, não é uma ditadura, tá, gente? Por favor, nem a ditadura da ereção, nem a ditadura do orgasmo. Mas o orgasmo é o auge do nosso prazer, né? As mulheres ejaculam, os homens ejaculam, mas o orgasmo, para mim, é a sensação mais poderosa de ápice do prazer. A gente tem uma ideia de que a gente tem um orgasmo e pode dormir, né? A gente tem um orgasmo Sim. e pode dormir. O homem, inúmeras vezes, ele tem um sexo que produz um orgasmo, uma ejaculação e acabou para ele. Se a gente perceber que o corpo pode ser desenvolvido para ter uma hora de sexo com muitos orgasmos e não um só, porque às vezes o homem, principalmente, né, que precisa a gente precisa de tempo, mas a gente não cansa. A mulher pode ter vários orgasmos, múltiplos orgasmos, e ela não cansa fisicamente. O que acontece conosco, é que a sua região genital, o teu clitóris, ele fica muito sensível, porque você ainda não sustenta um período de estímulo grande, e aí você se sente incomodada e prefere não ter mais o sexo. Estou satisfeita. Sim. Mas é possível trabalhar o tônus muscular da nossa região da vulva, lábios internos, lábios externos e clitóris. A gente trabalha a tonificação dessa região para sustentar mais prazer. Porque eu não preciso de só um orgasminho. Eu posso ter orgasmos mais expandidos, orgasmos maiores. Abrindo essa percepção corporal, abrindo as sensações. Se eu te falar assim, olha, eu vou tocar no seu genital e em 15 minutos já é possível você ter um orgasmo manualmente, sem máquina, você não é mentira isso. É o tempo necessário para a gente ter um nível alto de excitação, gerar uma carga, gerar um entumecimento da nossa região clitoriana externamente, né? Onde a gente vê na glande, e internamente, por todo o corpo do clitóris. 20 minutos é suficiente para um estímulo. E aí, no sexo, o estímulo é beijo, desejo, toque. Nas nossas sessões, o estímulo é a orientação de tocar na pele e perceber a bioeletricidade dela. Dentro das nossas sessões, a gente não tem beijos e nem amassos. Então, como eu estimulo aquela pessoa? Estimulando a pele, fazendo um toque suave no corpo todo e fazendo com que ela perceba que o sentir é melhor, é maior. Então, se você sente tudo isso, ainda tem em conta a parceria, beijos e abraços e muito mais, é um maravilhoso. Plus, né? Não precisa me preocupar só com o genital. Mas quando eu me preocupo com ele e observo, uso esse genital, vamos colocar assim, para expandir o meu prazer, o ganho é muito maior. Então, o objetivo das sessões é ensinar você a reeducar o corpo para sentir, percebendo o teu tempo. Né? A gente ensina onde estão essas glândulas para nós mulheres que facilitam a nossa lubrificação. Onde estão as glândulas que me proporcionam? Tem um estímulo ejaculatório. Todo mundo já viu no pornô aquela água que esguicha 1 metro. Né? Todo mundo já identificou. E tem pessoas que vêm buscar isso. E outras que já até sentiram, mas ficaram com vergonha achando que iam fazer xixi durante o sexo. Muitas mulheres passam por isso. Porque a gente desconhece totalmente o nosso corpo. E aí, a nossa missão vamos educar esse indivíduo. Gente, é um trabalho louco, né? lindo. Tipo, a gente chega aos 30 anos e não sabe nada sobre quem nós somos em diversos fatores, né? Tipo, Sim. até o corpo mesmo a gente não se conhece e até o que o corpo é capaz, né? A gente não faz ideia. Até por conta de uma ideia, né? De que o corpo é imoral, de que o corpo é sujo, né? De que o corpo não presta, que o que é mais importante é o seu espírito que um dia vai para o céu. E isso tudo faz com que a gente não cuide do corpo,
É não verdade. conheça o corpo e tem até medo do corpo, né? Do que o corpo é capaz, Culpa, porque tá tipo, nesse lugar de culpa, sim, de que é pecado, né? De que nos sim, leva a fazer coisas que são vergonhosas. verdade. E isso, em cima das mulheres, é ainda mais pesado, né? É É ainda mais difícil. doloroso. Sim, é Exatamente. doloroso, Grazi, porque assim, a gente já tem vergonha do corpo. Então, inúmeras mulheres lindas, maravilhosas, com corpos lindos, têm vergonha do corpo. Sim, A gente tem tanta culpa, tanto medo, tanta vergonha, que até numa sessão com uma outra mulher, as mulheres ainda se sentem envergonhadas do próprio envergonhadas. corpo. E aí não tem a ver só com uma questão estética, que é uma imposição social, né? Todas temos que ser jovens, lindas, interessantes, magras, né? Durinhas, Vamos nem falar dessa durinhas. cobrança toda, porque isso é impossível de você suprir. A gente está tão bombardeada com isso que a gente leva isso para o corpo e isso reflete no na nossa sexualidade, no sexo em si. Como a gente pratica, como a gente recebe. Não é Sim, incomum a gente ter dificuldade de receber prazer. Homens e mulheres. sim. E que de alguma forma também está ligada à dificuldade, né, de se entregar, né, de se doar, de não se defender, né, de Sim, estar inteiramente livre, né? Isso realmente é um desafio para a vida toda. Aí eu te pergunto, Vivian, e as mulheres que têm dificuldade de sentir, né, assim, vontade de se tocar, para uma mulher que cortou, digamos assim, a sua vida sexual, entendeu? Tipo, eu não preciso disso, eu não quero saber disso, eu vou só, tipo, trabalhar, é a minha carreira, é a minha vida, cansei uhum. disso, não sinto desejo, não sinto falta. Isso é normal? Isso Bem, funciona vou como? falar em normalidade é meio complexo, né? Se acontece, é normal, é comum, é muito comum. Primeiro, por conta de toda a repressão. Segundo, pela Uhum. falta de conhecimento. Então, se eu não conheço o meu corpo, o estímulo que eu faço no meu corpo não me gera nada, porque eu já tenho um sentimento de culpa enorme e eu não ligo para aquilo. Não é incomum, inclusive, nós mulheres não permitirmos que os nossos parceiros explorem o nosso corpo por tamanha culpa, tamanho medo, tamanha vergonha. Então, Uhum. se vale uma orientação, começa a olhar para você, a mulher, né? Com acolhimento. A coisa mais linda para mim do Tantra é esse olhar acolhedor primeiro para si mesmo, de você se compreender, compreender você como mulher, a tua história, a tua criação e perceber que você quer mudá-la. Eu posso ter tido uma criação reprimida durante toda a minha infância e minha adolescência, mas eu hoje sou uma mulher adulta, então eu escolho mudar. Como começar? Sim, Olhando para si mesma e acolhendo essa mulher, sabe? Percebendo que, ok, eu fui criada assim, mas eu quero mudar. Ter esse desejo de mudar e ter a paciência de aprender sobre o seu corpo, porque passa por esse processo também. Não é incomum mulheres casadas que já tiveram até outros relacionamentos, mas no relacionamento atual não está sentindo tanto prazer e achar que ela tem um problema. Assumir a uhum. culpa do problema. E aí você vai investigar mais profundamente, essa mulher se olha, se toca, se permite. A gente tem sociedade é muito julgador. Eu até falei sobre isso ontem, uma postagem anterior. A gente julga tanto, é tão cotidiano julgar sem compreender o outro, né? A gente trocar rapidamente o julgamento pelo acolhimento, muitas coisas vão mudar para a gente e para o outro. Exatamente. Né? Então Sim. acolhe também essa sua dificuldade de se tocar, mas não desista de você.
Porque para alguém amar você, e aí eu não tô nem falando de prazer só, né? Para alguém gostar de você, você tem que gostar de você primeiro. Então, para alguém te ajudar a ser canal, para proporcionar prazer para você, você tem que entender um pouquinho do teu corpo primeiro, perceber isso. Não é vergonha nenhuma ter um tempo para você, para se tocar, para se conhecer. Eu faço sempre o convite de se olhar no espelho. Pega um espelhinho e olha o teu genital. Se estimula olhando o seu genital e vendo as transformações que acontecem nele. A gente também tem vergonha disso, né? Até não, hoje vem inúmeras cirurgias para redução de lábios. Não tem nada mais Sim. lindo, não tem nada mais lindo do que lábios internos grandes, porque a sensibilidade daquela região é enorme. E aí, se eu corto aquilo na metade, eu tiro a minha sensibilidade. Nossa, simbólico isso, né? Sim, eu tiro. É Eu um super sinceramente, padrão de beleza da vulva que vai lá da e corta o pornografia. prazer feminino pela metade, digamos assim, né? Sim, Olha sim, que louco, sim, olha, gente. sim. Sim, é muito comum. Algumas cirurgias são indicadas. Tem gente que tem muita candidíase de repetição, é acometida por fungo. Para essas mulheres é bacana, né? De repente tem lábios muito grandes. Mas por estética, eu jamais faria. A gente tem vergonha de mulheres com clitóris mais projetados. A maioria das mulheres tem um clitóris hipotônico, que é cobertinho, você não vê a glande do clitóris. Mas quem Sim, tem, gente, quem tem um acesso fácil para ter prazer. Não tem nada escondido, tá tudo ali, à mostra para te beneficiar. E aí a gente tem vergonha, porque nós Vivian, associamos em algum momento que aquilo parece um pênis pequenininho. e sobre envelhecimento? Porque também o que ocorre é que muita gente faz uma recalchutada geral na vulva, porque né, vê que tá envelhecendo, que tá caindo, que tá ficando flácido, vê que não tá bonito. Bem, gente, assim, eu acho que é de cada um, Acho né? sobre isso também. É de cada um. Eu sei que nos dias Claro, mas hoje, né, atualmente existem lasers até para essa área íntima que proporcionam uma melhoria do tônus muscular da região interna da vagina. Não estou dizendo da vulva, da parte interna. O laser ele serve também para isso, o laser íntimo, e serve para estimular a nossa lubrificação também. Então, imaginamos que seja indicado para mulheres na menopausa, é um aliado. sim, com Eu, certeza. particularmente, aí não tem nada a ver com estudos científicos ou medicina, mas eu, particularmente, não faria uma cirurgia estética nenhuma. Só uma lipozinha. Entende? Mas eu não mudaria. Eu não mudaria o genital para atender a um padrão social ou para me encaixar em algum estereótipo necessário para satisfação alheia, né? A satisfação do teu parceiro é importante? Mas a sua vem Entendi. primeiro. Sim, claro. Travou para mim, Thiago. Oi, você está me escutando? Tô ouvindo, só não tô vendo. Oi, tô te escutando. Ai, que bom, estou te escutando também. Muito sobre as mulheres e sobre os homens, né, que também sofrem com essa pressão toda, performático, né? E aí já tem uma cultura do pornô também, né? Como que o Tantra liberta os homens tipo, dessa pressão? Então, você acaba por ressignificar algumas coisas, né? A gente falou no início sobre você tirar esse pensamento erótico de homens e mulheres da sessão. Os homens necessitam mais ver. O homem ainda tem uma educação, né, baseada na pornografia e de que ele é o cara responsável pelo prazer do outro. Gente, cada um é responsável pelo seu prazer. Todo movimento que você faz no sexo, ele está buscando o prazer próprio, não o prazer do outro.
Mas ainda Sim. há essa cultura de que o homem tem que dar prazer. Então, não é incomum também os homens terem um pouco de dificuldade para se adaptarem às sessões tântricas, porque ele não está oferecendo prazer para ninguém. Ele está Ele só tá recebendo. recebendo. E é difícil receber prazer para homens e mulheres. Para homem, mais difícil ainda. Não é. Sempre escuto, mas o meu prazer é dar prazer. Ok, mas e sentir? Você sabe sentir prazer? Tudo bem que você saiba dar, mas você sabe receber? É muito desafiador. As pessoas vão com ideias enlouquecidas, mas é difícil. Não, olha, gente, é muito difícil. A sessão tântrica não é fácil. Para, você vai lá, ter milhões de orgasmos, vai perceber seu corpo, com certeza, mas você tem uma barreira emocional para transpor, Que sabe? Eu legal. preciso primeiro aprender a me entregar e a confiar no outro. A confiar, a confiança, né? A E confiança no fora, processo. sim, e fora que o fato de se entregar já é uma qualidade, né, do feminino. Então eu imagino que se já é difícil para nós, mulheres, né, se Uhum. entregar, eu imagino para os homens que não são nada estimulados a isso, né? Muito pelo contrário. Então Sim, eu imagino também que até por conta disso, ao longo do tempo, seja difícil, né, você ver aí, sei lá, um cara que se sente satisfeito com o sexo por si só, né? Tipo, sempre tem que ter sim, uma coisa a mais, algum estímulo a sim, mais, algum sim, remedinho, alguma verdade. coisa para. E é o que o Erackson está falando. O receber esse prazer, ele vai Não muito é de mais do que só gozar. Ele é muito maior que isso. As pessoas se surpreendem. Eu tenho relatos muito, muito divertidos. As pessoas saem de perna bamba, sem saber o que aconteceu naquela sessão. E muita gente sai decepcionada também consigo mesmo de não ter conseguido se entregar. Poxa, eu não consegui estar aqui no estado presente. Estar no momento presente é muito difícil, gente. Não é fácil. Às vezes você está sendo estimulado, você está tendo prazer, mas a sua mente está lá embaixo, está lá longe, está lá na frente. E às vezes esse prazer ele está até erotizado. Foi bom para você a sessão? Ok, mas ela podia ter sido muito melhor. Se você se É, coloca só a observar o corpo. O convite é exatamente esse: ser observador de si mesmo, estar no estado presente. E não é fácil. É lindo quando acontece. É lindo. É lindo quando você se permite e quando você percebe o quanto aquilo pode ser benéfico para o teu dia a dia sexual. Muda muito. Para pessoas ansiosas, o Tantra tem um trabalho incrível. Homens porque ansiosos, te faz, né, ficar aterra mais no você. presente. Sim, Total. te aterra. É desafiador. É muito Sim. desafiador. Se eu falo para uma pessoa ansiosa que ele vai ficar 20 minutos respirando, ele quer correr dali. Correr. Olha, você vai ficar 20 minutos respirando sem você ser tocado. Caramba, eu já tive clientes assim. Não, pelo amor de Deus, eu não consigo. Então vamos começar aos poucos. E aí você perde o espaço, o tempo. Dentro das sessões, você perde muito a noção do tempo. Porque hora Que você interessante. desliga, hora você está acordado de novo. E o teu corpo está reagindo ao prazer. E como os movimentos que a gente usa, principalmente para o homem, não são movimentos masturbatórios, é totalmente diferente. Olha que Ele fica se interessante. perguntando o que está acontecendo, como está acontecendo. Ele fica buscando na memória associar o que a gente já conhece. E a necessidade ali é ressignificar, é quebrar esses padrões de comportamento masturbatório, fazer você expandir essa sua percepção, né? Então, a sessão é linda, cara, é incrível. Mas há Ai, muita tomara que você consiga distorção. fazer um ao vivo com uma atenção Vou fazer, sensitive, vou, pelo menos. vou fazer, vou fazer. Eu acho que agora nas semanas de agosto eu consiga fazer sim. Vamos ver se o Instagram não vai me bloquear. Exatamente, Mas a não gente vai tem ter que ver rápido. nudez. Aí não vai ter nudez, vai ser só para mostrar mesmo como o corpo responde. Essa respiração, ela traz uma carga de energia muito grande.
Para quem está envolvido nesse mundo holístico e fala, sabe sobre chakras, você vai liberando esses pontos de energia do corpo com essa respiração, com Caramba, movimento, com som. É uma movimentação energética incrível, uma troca energética absurda dentro das sessões. Então, gente, eu tô apaixonada. venha para ela aberto, entregue. O descontrole é super bem-vindo. Você querer controlar a sessão, induzir algo, é uma perda de tempo. Então eu imagino que para pessoas controladoras o Tantra é um alívio também, né? Sim, quando elas conseguem entregar esse controle para o outro, Liberar. é maravilhoso. É E maravilhoso. aí, e aí, Vivian, eu te pergunto, o que que hoje, a partir de hoje, a gente já pode ressignificar ou alguma forma de toque diferente, alguma forma de ver diferente, de pensar? O que que você hoje aqui, a gente normal, que não está ainda fazendo, né, sessões de Tantra, o que que a gente já pode fazer para ver o corpo de uma forma diferente, ou então sentir de uma forma diferente, ou até mesmo ir para uma relação sexual, né, de uma forma diferente, mais voltada a ir para o Gente, Tantra? vamos ter mais 2 horas para falar aqui. O Tantra te faz observar elementos simples, muito simples. Primeiro que o Tantra ele é matriarcal, então ele tem um olhar muito mais afetuoso para si e para o outro. Se você colocar afetuosidade e acolhimento, você já muda qualquer coisa de figura. O mais importante para mim, em qualquer processo de autoconhecimento, de percepção do corpo, começa com a respiração. Respiração e consciência. A gente respira curtinho e a gente respira errado. Respira pouco, né? A nossa respiração do nascimento é uma respiração ampla. Então, se você se propuser a respirar 2 minutinhos aí em casa, puxa o ar pela boca, paradinho mesmo, sentado onde você está, na posição que você está. Assim? Maxilar entreaberto. Ah, tá. Expande mesmo, né, mais isso aqui. Você vai encher o peito e encher o tórax. É tórax e diafragma, na realidade. Você vai puxar bem o ar. Se você usar isso no sexo, com consciência, faz o teu movimento, fecha os olhos e respira, o seu corpo vira um avatar, tudo se ilumina. É uma delícia a percepção sensorial. Primeiro que o toque, ele cria novas sinapses no corpo, no cérebro, né? São novos pontos de percepção no cérebro. Então, essas sinapses fazem a gente expandir as nossas percepções sensoriais. Puxa e solta pela boca, Daphne, exatamente. Respira bem grande, bem longo e sai o ar sem soprar. Você arrepia com o tempo. Hoje você pode não sentir nada, mas com o tempo você vai arrepiar dos pés à cabeça. Qual é o toque que a gente faz no Tantra? Essa almofadinha do dedo, essa pontinha sem tocar com a unha, essa pontinha, ó. Essa pontinha, a gente faz uma garrinha assim com a mão e toca o seu corpo bem suave. Nossa. Se você tocar, ó, se você tocar o teu corpo, essa pele aqui na lateral do nosso corpo, ela é super sensível. Se você tocar o teu corpo, ó, não sei se vou dar para vocês verem, mas Já dá pra você gera um arrepio. É que eu quase não tenho pelo. Você gera um arrepio no seu corpo, uma percepção muito grande. Isso aliado à respiração e ao cheiro de quem você gosta, gente, isso é incrível. O convite do Tantra é você estar presente no que você for fazer. Tá aqui, tá no sexo, tá no aqui e agora. Tá meditando, está no aqui e agora. Sem pensar lá na frente. Abandonando processos que ainda não chegaram. Né? Esteja aqui. E sempre ciente do corpo, sentindo o corpo. Precisa fazer uma atenção, dar uma atenção, dê ao corpo. Nossa! Fazendo isso na hora com o parceiro sendo tocada, com certeza. Sem dúvida. Ajuda Gente, muito. se sozinha aqui, ó, tocando no braço, passa você na já se lateral, passa nessa nossa lateral aqui, ó. Se você passar na lateral do teu corpo, de roupa mesmo,
bem suave, uma mão bem levinha, na lateral do corpo, arrepia. aqui, ó, axila, arrepia dos pés à cabeça. Eu já tô arrepiada. O que é esse arrepio? É uma carga de tensão, é o que alimenta a tua excitação, é uma carga de tensão. E você imagina essa carga sendo acumulada no corpo e gerando espasmos musculares, contrações na perna, na coxa, na bunda, na barriga, no abdômen, no seio. Esse acúmulo dessa energia gerada pelo toque, pela excitação, por tocar o teu parceiro, por receber esse toque, por beijar, por cheirar, pelo que for, que te excite, gera uma carga de tensão no corpo que transforma-se no orgasmo. O orgasmo é isso, esse colapso de tensão corporal. Por isso que a gente estimula o corpo inteiro nas sessões, e não só o genital. Por isso que desgenitalizar é importante, porque o corpo ele é muito maior do que só o genital. Entende? Sim. Então, você cria uma carga de tensão cada vez maior e vai ter inúmeros orgasmos com isso. Não focando só no genital. Ou seja, o orgasmo não é uma coisa que acontece, pá, é uma coisa que vai construindo ao longo do processo. Não é uma coisa que, pá, aconteceu, não. É uma construção. E olha, o orgasmo, ele é desenvolvimento. Não adianta você entrar no sexo com um corpo morto, um corpo não perceptivo das sensações e querer ter um orgasmo. Não adianta você entrar numa sessão de terapia tântrica pensando em quantos orgasmos que você vai ter se você não está atento ao teu corpo. Tu tá só na sua mente, ou preocupado, ou julgando. Homens, principalmente, entram na sessão preocupados com a ereção. E a ereção não é fundamental dentro de uma sessão de terapia tântrica. Gente. Esquece que não é fundamental nem para o sexo, nem para o homem sentir o suficiente no sexo. Há muitos outros elementos que podem ser usados para ter orgasmos, principalmente orgasmos múltiplos masculinos. Os homens nem sabem o que é isso. É um grande mito. Isso faz parte do desenvolvimento, de abrir os campos sensoriais do corpo e expandir isso que você sente. Se eu tô só focada no meu genital, que a glande do genital é, sei lá, desse tamanho, 4.000 terminações nervosas, se eu só foco ali, não vou sentir nada, não vou perceber nada ao longo do tempo. Eu tenho um corpo enorme, né? A mulher tem uma capacidade muito maior do que o homem de sentir prazer, e ela pode ter estímulos sucessivos o tempo inteiro, ela colapsa e volta, colapsa e volta. Por isso que as mulheres podem ter orgasmos múltiplos. Por que isso não acontece com frequência com o homem? Porque o homem não consegue manter a excitação dele em 70%, 80%. Ele já vai logo a 100%. E aí ele ejacula. Ejaculou, você tem um tempo refratário, um tempo de descanso do corpo, até que ele tenha uma nova ereção, dependendo da idade dele. E aí outros fatores entram na jogada, né? Estilo de vida, doenças pré-existentes. Se um homem, por exemplo, é diabético, ele é hipertenso, toma medicamento, ele não vai ter uma segunda ereção no sexo. Dificilmente. Só o gente que eu tenho que atender aqui também. Atende lá. Então, vai além do genital. Você jogar atenção no corpo como um todo é muito mais interessante, muito mais prazeroso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver com vergonha, se alguém tiver com vergonha de fazer perguntas abertas aqui, tem um interrogaçãozinho aqui, dá para mandar uma pergunta privada aqui que a gente responde também. Mas é basicamente isso, olhar para o corpo. É muito simples. Eu costumo falar para os meus interagentes, olha, sua única missão é respirar e controlar os pensamentos. Observar para onde vão esses pensamentos. O resto é estímulo e reflexo. Só. Sim. Você não precisa induzir nada. Você não precisa pensar numa cena erótica para induzir o teu corpo. Você só precisa estar atento a ele e dominar. Estar presente, né? Estar presente, dominar essa mente para ela não julgar, para ela não criar expectativa, que é o processo mais difícil. O mais fácil sou eu que faço. Basicamente. O fácil fica comigo. O processo mais difícil é do outro, com certeza.
Adorei as informações, a sua disponibilidade, o Imagina, tanto de coisa que você doou pra gente. E eu quero muito ter imagina. você mais vezes aqui, com certeza. Agradeço imensamente. Eu não sei Isso quanto tudo tempo falta que ainda. nós São. conversamos aqui. Um Ai, grande travou de novo aprendizado. Eu para mim. espero que o pessoal tenha gostado também. Ah, eu também Adorei te espero. trazer mais vezes, com toda certeza, para a gente conversar sobre isso. Apesar de todos os nossos problemas técnicos, eu Alguém tem agradeço mais alguma uma pergunta? vez. Agradeço Percalço. imensamente o convite. Travou para mim, Ai, Grazi. Não ouvi o último verdade. trecho. Gente, desculpa pela internet que hoje não. Para mim tá sem áudio. Alguém consegue me ajudar? Grazi, você me tá sem áudio agora. Não, eu. O pessoal que ficou, que voltou, que foi. Não sei se É, travou. travou um pouquinho. Travou um pouco para mim. Mas eu só tenho a agradecer pelo convite. Viu? A gente volta. Tá com áudio para você? A gente volta em algum outro momento. Só marcar que eu tô à sua disposição. Adoro esses bate-papos. Eu falo pra caramba. Quem me conhece já sabe. Ai, travou. Eu não tô te ouvindo agora. Não sei quantos minutos a gente tem aqui ainda. São 7h30 no meu relógio. Eu não vi que horas nós começamos. Ai, que pena, Graça, que você não tá ouvindo agora. Para mim travou tudo, pessoal. Bem, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou passar também essa live para a Grazi, vai ficar lá no perfil dela também. Então, quem quiser saber um pouquinho mais também do meu trabalho, do trabalho da Grazi, eu vou deixar essa live salva e vou marcar essas informações aqui, ok? Agradeço todo mundo, uma boa noite. A gente se vê em outro momento. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau.